Oi, boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem? Tudo ótimo? Tá bom. Oi, pessoal. Boa tarde aí, pessoal que está tanto remoto aí, online, seja no escritório, no nosso escritório, nos outros escritórios ou em casa. Obrigado aí pro pessoal que está aqui também fisicamente aqui com a gente. Estou vendo vários colegas, vários amigos nossos aqui. A gente veio hoje aqui para falar um pouquinho de tecnologia global feita aqui no Brasil, feita aqui no nosso time da Ambev Global, nosso escritório em Campinas, onde a gente está desenvolvendo aí toda uma transformação que vai andar aí pelos próximos anos em cima o que a gente chama do back office, né? Então tudo aquilo que está debaixo do capô, tudo aquilo que faz a máquina rodar, está passando aqui por uma grande transformação. A gente vai falar um pouco disso. Nosso foco está bem forte em tecnologia, a gente vai falar um pouquinho sobre os princípios de negócio, o valor que a gente está agregando, mas a gente aqui está representando o time de tecnologia desse time global aqui de tecnologia, tá? Então, para a gente se apresentar um pouquinho, eu sou o Bruno Cornet, eu estou há 16 anos na companhia, passei por diversas áreas, diversos países, cidades, em vários momentos, e hoje eu estou responsável aí pela parte de tecnologia dessa transformação global aí do back-office, que a gente chama de Programa Aurora. E o Eric está aqui comigo. Vai, senão eu vou trocar. Tá funcionando? Alô, meu tá. Olá, pessoal. Muito obrigado. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de apresentar aqui. Eu sou o Eric, estou na companhia há 3 anos, vim para esse projeto, entrei na companhia por conta desse projeto aqui. Sou responsável por toda a parte de engenharia, de desenvolvimento de software, engenharia de dados, toda essa parte aí. Eu faço parte do time que cuida disso, então muito obrigado pela oportunidade, é um imenso prazer estar aqui conversando com vocês, espero agregar para todo mundo, então usem também a parte de perguntas para poder mandar, tem uma parte da apresentação que fica um pouco mais técnica e tal, sinta-se à vontade de perguntar caso tenha alguma dúvida, algo não fique muito claro, tá bom? Ok, vamos lá. Tem um videozinho, podemos passar o vídeo? Estamos construindo o futuro. Você está pronto? Isso aí, esse videozinho a gente montou para mostrar um pouquinho e reforçar o conceito que a gente está construindo aqui no Brasil, a solução que vai andar pelo mundo inteiro nessa transformação de back-office. A gente está aqui, o Eric e eu, representando um time que hoje está próximo de 600 pessoas trabalhando diretamente com a gente nessa construção dessa solução e mais um monte de parceiros. Eu vi aqui na plenária, aqui embaixo, o pessoal, vários colegas nossos, fornecedores ou colegas, a gente chama de parceiros, time da Microsoft, time da SAP e um monte de, eu estou vendo aqui todo o time de operações globais, muita gente trabalhando também junto com a gente para fazer isso acontecer. Então deixa eu passar um pouquinho, rapidinho aqui, para dar uma noção. Opa, tá andando sozinho aqui.
Aqui, deixa eu passar um pouquinho como é que a gente chegou até aqui. A gente está numa situação hoje em que a gente tem mais ou menos 17 RPs no mundo inteiro, 17 RPs principais, a gente tem vários RPs locais menores. A nossa empresa, a nossa companhia se formou através de muitas aquisições e fusões, então virou de fato um patchwork, uma coxa de retalhos de sistemas, tá? A gente tem tecnologias muito antigas, em 2004, a gente vai falar um pouco sobre isso, como isso não se adequou à nossa mudança, seja de negócio ou esse ambiente tecnológico, esse ambiente digital. Diferentes conceitos de negócio espalhados, até por conta dessa fusão de diferentes modelos. Alto volume e alto índice de processos que a gente chama de transacionais manuais. Então, de novo, um modelo que é ineficiente, um modelo que não reflete o que a gente está tentando fazer em termos de inteligência de negócio. E, principalmente, a principal da solução que a gente tem hoje na maioria dos países, que é o SAP ECC, ele sai de suporte até 2030, então a gente tinha que tomar uma decisão de substituição dessa solução e, óbvio, a gente não podia fazer isso sem aproveitar e mudar um pouco a forma como a gente estava trabalhando e evoluir. Tá? Então a gente desenvolveu esse programa Aurora. O objetivo do programa Aurora passou a ser de fato uma transformação da forma como a gente opera o back-office, da forma como a gente trabalha em back-office, como a gente traz valor para a companhia, envolvendo muito de padronização, sim, global, mas principalmente focado em automação, utilização de novas tecnologias, analytics, inteligência artificial. Tá? E para isso a gente partiu de um modelo que visaria estratégia e busca acompanhar estratégias globais da Bembev, assim como locais da Ambev e das outras empresas das outras zonas. Por exemplo, a gente fala muito de B2B, o BIS, tem uma parte grande de retail, que a gente tem falado marketplace, etc. A gente queria trabalhar em cima de coisas que existem no mercado e que a gente deveria trazer e acelerar na companhia, como preço dinâmico, mais dinamismo e mais volume, mais performance no faturamento, na emissão de notas fiscais e outros modelos de negócio que a gente pode estar desenvolvendo e permitir serviços end-to-end digitais, fazendo leverage mais fácil, ou utilizando, reaproveitando mais fácil tecnologias que já existem, que a gente possa conectar rapidamente, que existem num ambiente, num ecossistema digital, certo? A gente partiu de uma premissa que a gente ia criar o que a gente chamou de uma model company. A gente fez uma parceria com alguns fornecedores que montaram para a gente esse model company, uma empresa básica, modelo que deveria operar em diversas frentes, supply, industrial, logística, vendas, faturamento, financeiro, compras. A gente pegou e fez um modelo básico de como que esses processos deveriam operar. Partindo disso, nós começamos a desenvolver o que a gente queria adequar para nosso modelo, seja globalmente ou seja para alguns países específicos. Esse país específico a gente começou pelo Brasil, que é onde a gente está iniciando a implantação. Nós estamos hoje fazendo o Go Live da primeira unidade no Brasil, a primeira unidade Fabril no Brasil, em Curitiba. E aí a gente vai fazer uma fase de enrichment, a gente já preparou o desenho, a gente vai fazer uma fase de enrichment no México, vamos desenvolver com implantação nos Estados Unidos. A partir daí a gente entende que vai ter uma solução, um produto global que vai permitir conectar, uma plataforma global que vai permitir conectar em alguns requisitos locais de forma muito mais fácil, de forma muito rápida, em todos os países que a gente vai precisar abranger. Aqui um pouquinho do contexto tecnológico. Como eu disse, a gente está hoje essencialmente numa plataforma que é de 2004. Essa plataforma, a gente fala 2004, mas na verdade ela foi meramente uma evolução internet, mas é aquela internet basicamente que você poderia acessar de casa, em vez de ter que entrar no escritório no main server. Mas era uma evolução de uma tecnologia de 92. Ela não tinha uma grande transformação de 92 para 2004. Tá? Então a gente está basicamente numa solução de 30 anos de idade. Em 30 anos, como vocês podem ver nesse gráfico de cima, a gente passou de um modelo que era essencialmente repetitivo, entrar em transações, executar aquelas transações de forma repetitivas, gerar relatórios e extrair relatórios e dados para fazer uma análise dos dados manualmente e tomar ações reativas manuais e pontuais, para um modelo hoje em dia onde a gente trabalha de fato
informação vindo, decisões sugeridas vindo na sua tela, certo? Como é o modelo dos nossos smartphones de maneira geral, alertas, informações sendo sugeridas e decisões a serem tomadas sendo sugeridas na sua tela, até de exercício, até de hora de dormir, tudo isso já está vindo para você. Menos tarefas repetitivas e muito mais automação. Então, para isso, a gente precisava repensar toda a nossa arquitetura tecnológica, as soluções em si, e como trabalhar para andar nessa direção. Então, a gente criou um modelo, aproveitando um pouco essa mudança tecnológica, a gente partiu de um modelo que era o que a gente chamava de um modelo monolítico, então, soluções enormes que tentavam cobrir todos os processos e todos os requisitos locais, ou todos os requisitos de cada um dos negócios, de cada pessoa. A gente tentava atender isso com umas soluções gigantescas, altamente customizadas, num sistema de arquitetura que a gente chama de monolítico, que é muito truncado. Quer dizer, se você mexer, eu falo sempre que é como se fosse um castelo de cartas. Se você tentar trocar uma carta do meio ali, você vai ter que planejar muito bem, porque a chance de derrubar o castelo é muito grande. Um sistema monolítico ele é muito parecido com isso. Ele tem uma boa resistência, ele tem uma boa estrutura, porém, qualquer modificação é muito difícil e muito planejada. Então a gente precisava evoluir para um modelo mais digital, mais baseado em microserviços, mais baseado em flexibilidade, locais, reprodução e repetibilidade, mas também reaproveitamento de soluções, mas com adaptabilidade. Para isso a gente chegou no modelo híbrido, que a gente chamou de bimodal, em que a gente aproveita o máximo desse monolito, que é a robustez, a consistência, o compliance, toda a parte de gestão de ledger, digamos, desse core, mas reduzindo ele ao máximo e garantindo que toda a complexidade, toda a agilidade necessária, as mudanças de cenário, aquilo que estivesse mais próximo dos negócios, principalmente locais, mas às vezes até global, como o caso de um BIS, permitisse mais agilidade. Então eu não posso permitir que um BIS ou que um marketplace ou que um Zé tenha que fazer uma mudança na forma de atender o cliente e para isso demore 6 meses para atender lá atrás como é que eu vou emitir uma nota fiscal ou como é que eu vou buscar o estoque deste produto. Então eu tinha que ter muito mais agilidade para isso. Então a gente chegou nesse modelo híbrido que me permite integrar facilmente diferentes soluções e também integrar com soluções eventualmente até fora do nosso ambiente tecnológico da Ambev. Tá? Então eu posso reaproveitar inclusive serviços externos que já estejam disponíveis. Aqui um pouquinho para dar a consequência disso, a gente partiu daquela premissa que é a consequência. Então a gente chegou num modelo hoje, isso aqui é um exemplo das soluções que a gente está aplicando em vários layers de transformação de landscape de maneira geral, suporte, fundamentos, né, até business solutions e até o que a gente chama de Core Plus, que é a extensão do que a gente oferece, né, da solução Aurora. Mas vocês podem ver que a gente tem muitas soluções diferentes, seja SAP, que forma uma base do nosso core, mas também muita coisa não SAP e a gente consegue integrar isso. Então a gente consegue criar um ambiente robusto e porém integrado com diferentes soluções que eu posso ir trocando. Então literalmente eu tenho um Lego Block, um bloco central principal, mas eu tenho um Lego Block que eu consigo ir substituindo, ajustando ou melhorando com agilidade. Para isso, a gente também criou um conceito de plataforma. A gente montou esse conceito há uns 3 anos atrás, tá? Quando a gente começou, a gente falou, olha, a gente precisa evoluir nessa direção, a gente precisa ter o Aurora como uma plataforma de negócios de back-office, né? Negócios que vão fazer a máquina funcionar por dentro da companhia. E dentro dessa plataforma de negócio, a gente precisava ter uma plataforma tecnológica. A gente precisou desenvolver muita coisa com os nossos parceiros que não existiam no mercado, ou que não existiam na companhia, mas muita coisa nem existia no mercado para poder alcançar a escala e a ambição que a gente tinha nesse modelo, nessa arquitetura técnica. Então, como é que a gente conseguia atender praticamente 150 países, 50 países com operação direta, mas 150 países no mundo inteiro, em todos os fusos horários, com operações transacionais que não podem parar, mas também com ledger central, com dados centralizados, com uma robustez muito grande e com controles pesadíssimos em cima disso, e compliance pesado, segurança muito forte, layers de proteção, etc. Então a gente tinha que ser a prova de bala, ágil e escalável de forma muito forte. Então a gente criou o conceito de plataforma tecnológica e a gente definiu algumas premissas nessa plataforma tecnológica. Ô Bruno, desculpa te interromper, sou eu aqui. Oi, fala. Prazer. E eu acredito que um ponto importante para ressaltar sobre a forma é porque nem todos os países são que nem o Brasil, que tem um time já
pode desenvolver. Então nós vamos além e a gente fornece a plataforma em algum país que de repente não tiver já um time de desenvolvimento, não tiver como arcar por tudo isso daqui, nós também conseguimos ajudar nessa parte, certo? É isso aí, a gente criou esse conceito aqui de plataforma tecnológica em que a gente oferece serviços. A gente está chamando de features aqui, porque a gente tem um modelo de produto, mas onde a gente oferece de fato features desse produto que podem ser reaproveitados em cada um dos países que a gente vai entrar. As soluções vão entrar dentro dessa plataforma. Isso é principalmente útil nos países onde não existe, como é o caso do Brasil, onde existe um time forte de engenharia e uma plataforma forte. Muitos países nossos não têm isso, então a gente já entra com isso pronto para poder ser reaproveitado. Aqui exemplos de features que a gente trabalha. No centro a gente olha um pouquinho como é que é o nosso landscape de negócio, de soluções de negócio, tá? Mas em volta a gente mostra as nossas features técnicas, onde a gente atua nas áreas de aplicação, teste, toda a frente do Eric está ali dentro dessa área aqui de engenharia, com todas as métricas de engenharia, os pipelines, os processos de codificação de desenvolvimento. A gente faz muita API, muito microserviço. Então o Eric trabalha pesado para garantir que a gente faça isso da forma mais eficiente, robusta, segura possível e com um processo depois de suporte, sustentação relevante e funcional. A gente trabalha muito em cima de automação de testes, automação de todo o processo de change, release management dentro dessa área, tá? Aí a gente tem toda uma frente de acessos e controles de tecnologia. A gente trabalha muito forte com nossos times de controles internos globais e das zonas, mais nossos times de auditoria, mais as auditorias externas, que nos ajuda a desenhar como que a gente deveria operar de forma segura e controlável e com baixo risco dentro dessa plataforma. A gente adotou toda a nossa experiência dos últimos 15 anos em auditorias e controles para adotar tudo que a gente poderia e praticamente tudo, resolver tudo dentro dessa plataforma. Então a gente tinha que usar esse aprendizado. Na parte de cybersecurity, a gente entrou também com top tecnologia aqui dentro da plataforma. Ela é separada em 4 layers, digamos, horizontais e mais 6 layers na vertical, com segregação pesada de redes, acessos, mais todos os níveis de segurança no meio. A gente monitora todos os acessos, todos os pontos de contato, todas as entradas e saídas do nosso ambiente. Até porque ele é um ambiente digital, ele está baseado, eu vou mostrar, em ambientes físicos que a gente controla, mas ele conversa muito com ambientes que não somos nós que controlamos. Então são os famosos SaaS ou PaaS de outras plataformas. Ele é muito integrado com soluções de outros fornecedores, de outros colegas nossos, até de outras empresas parceiras nossas. Então ele é todo integrado, então a gente tem um nível de segurança nessa integração que é muito forte. Toda a frente de Data e Analytics, que a gente está trabalhando junto com o nosso time global de BrewDat e o time do Brasil também de Analytics, no caso do Brasil, onde a gente provê dados mestres e também dados transacionais, essencialmente para que todo o time da companhia possa trabalhar de forma homogênea no mundo inteiro, com dados mais harmonizados e dados de qualidade em tempo quase real. Tá? Então a gente provê muito dado, um pouco menos de analytics na ponta, mas a gente provê muita informação para toda a companhia, até porque sendo o back-office, sendo o dado transacional, praticamente todos os processos, exceto marketing, vou dizer, passam por dentro dessa plataforma, inclusive as vendas, etc. E aí, obviamente, toda uma frente de infraestrutura. A gente trabalha muito forte com um parceiro aqui, a Microsoft sendo o maior deles, né? Onde a gente teve que desenhar junto com eles coisas que não existiam no resto do mundo. Então, às vezes a gente tinha um nível de exigência que a Microsoft chegava para a gente e falou, pô, mas os teus maiores referências de bens de consumo ou a maior rede de fast food do mundo, não sei o que, não usa nesse nível que você usa. E a gente chega lá e demonstra por que a gente precisava ter esse nível, seja por aprendizado, por problemas que a gente teve no passado, ou por uma demanda de crescimento que nós teríamos no futuro. Então a gente teve que desenvolver tecnologias que não existiam, principalmente em termos de confiabilidade, resiliência de ambiente, disaster recovery, etc. A gente teve que desenvolver toda uma forma de recuperação rápida de ambientes. Aqui é um exemplo de como que a gente trabalha em termos de soluções. Então, naquele modelo core, que, como eu falei, aquele core central monolítico, a gente tem essencialmente uma aplicação global que ela é replicada fisicamente em 6 data centers. Cada data center vai ter 2 bancos de dados, etc. Não vai entrar no detalhe, conectado a microserviços locais. Aqui no meio a gente mostra algumas outras soluções que rodam em volta desse core. Eles são
um semi-core, por exemplo, nossas soluções de transporte e gestão de armazéns, que são integradas diretamente no core, que também operam nesse mesmo modelo, uma solução global, distribuída e sincronizada em todas as zonas, mas trabalhando sempre replicando dados localmente dentro dessas zonas. E aí a gente tem algumas soluções que são totalmente globais, cujo banco de dados é centralizado, como é o nosso caso de dados mestres, nossa solução de dados mestres. Nós temos uma solução financeira de consolidação central, que também é global, e o nosso BW, que é o nosso, digamos, data warehouse, e uma ferramenta que a gente usa em todo o nosso modelo de analytics, e ele centraliza os dados globalmente num banco de dados únicos. Eu falo banco de dados únicos, obviamente fisicamente ele é splitted, mas num banco transacional único. E aqui, para terem uma ideia como é que está distribuído fisicamente, então nós trabalhamos com data centers em parceria com a Microsoft, então nós temos, na verdade, hoje a gente está com 6, aqui o nosso objetivo é chegar a 5, mas nós estamos com 6 data centers, cada um dos data centers tem um data center secundário, com um modelo, como eu falei, que a gente desenvolveu de replicação que combina replicação sincronizada online e ferramentas que a gente desenvolveu junto com a Microsoft para ter replicação offline. E em algumas experiências a gente conseguiu já em testes e até alguns casos reais a gente conseguiu subir um segundo data center, a solução completa, um segundo data center em poucos minutos e sem perda de dados. A gente consegue subir em 15 minutos sem praticamente com uma perda de dados de 1 ou 2 minutos. Então a gente conseguiu algo que a gente nunca tinha conseguido e poucas empresas conseguem num ambiente tão grande e tão complexo. E aí eu vou passar aqui para o meu colega, para o Eric, para falar um pouquinho mais de como que a gente fez isso. Eu passei bem high level aqui nos conceitos e o Eric vai falar um pouquinho mais como que a gente consegue de fato desenvolver isso do ponto de vista da engenharia, as ferramentas que a gente usa para isso. Boa. Eu acho que o grande desafio hoje é não me virar o meme do sanduíche ishi com esse fone de ouvido aqui, entendeu? Que dá o retorno. Mas vamos que vamos. Então, quando a gente começou o desafio, acho que a primeira decisão que nós tivemos que tomar era entender quantos legados nós tínhamos e também como que a gente ia se comunicar. Então, para qualquer projeto desse porte, a primeira decisão tem que ser tomada e estabelecido qual que vai ser a como que vai ser a formalização, como que vai ser o contrato dos sistemas se comunicarem. Para a gente, não sei se vocês vão se recordar, no primeiro slide do Bruno ele traz, a gente tem uma média de 200 legados por país, aí, por zona, basicamente. No Brasil a gente tem muito mais do que isso daqui e os sistemas não iam ficar esperando a gente 1 ano, 2 anos até decidir o que a gente ia fazer. Então a gente teve que tomar uma decisão muito rápida de como que os sistemas iam se comunicar agora com o SAP. E nós estudamos vários tipos de tecnologia como gRPC, como GraphQL. A gente seguiu com o REST e esse é o ponto, acho que a gente é mais feliz hoje. A gente não tem acesso, por exemplo, direto ao nosso banco de dados. Tudo é sempre via APIs. Existe um contrato formal para você poder fazer isso. Então essa foi uma das grandes dicas, isso eu indico para todo mundo. Defina bem, deixe muito claro a forma de contrato e a forma de integração com o seu sistema, tá? Ou com os seus sistemas. A segunda outra decisão que a gente tomou que foi bastante interessante a gente vai ter agora uma pilha de sistemas consumindo o nosso sistema e como é que eu consigo mitigar isso? Criar estratégias de conseguir fazer o dado estar em outro lugar, não só em uma base só. Então vocês vão ver aqui do lado, a gente também tem outras estratégias de replicação de dados. Isso traz desafios como, por exemplo, inconsistência eventual, mas que no nosso cenário atual ainda assim tem valido muito a pena e é algo que a gente tem controlado muito bem, tá? Então, porque basicamente num banco de dados a gente sabe que se você quer mais performance, você vai piorar a performance de leitura, você vai piorar a performance para gravação. Então você não pode ter os dois, basicamente. E aí com isso daqui mitiga bastante. Nos cenários que eu preciso realmente de disponibilizar o dado para a leitura o mais rápido possível, a gente sempre disponibiliza uma outra base de dados. Isso ajuda bastante, mas de fato, estabelecer um contrato formal dos sistemas com o seu sistema, esse foi o grande ganho para a gente. A primeira decisão acho que a gente tomou mais forte e que foi a mais acertada até aqui, sem dúvida nenhuma. Uma outra coisa, falando ainda de APIs, nós tínhamos o risco de não criar uma API para cada uma das nossas tabelas, porque isso acabaria dando no mesmo. Não, uma API ela deve simbolizar um contexto
Tá? Então, quando a gente está trabalhando, por exemplo, com, sei lá, estoque, com nota fiscal, não é nota fiscal, por exemplo, a gente tem envolvido, sei lá, 20, 30 tabelas, não é criar 20, 30 APIs, não, é uma API que simboliza todo aquele contexto, não só pela parte de reutilização, mas para poder facilitar e para que amanhã você também tenha a possibilidade de dar uma manutenção de uma tabela ou algo do tipo e não impactar diretamente um API, você consegue criar uma outra camada para poder fazer isso. Então, na criação de APIs, repensar nisso, no contexto que ela é envolvida, isso é extremamente importante. Outro ponto, conforme nós evoluímos, nós entendemos que a gente não precisa ser tão passivo. Hoje, com a tecnologia que o SAP nos fornece, a gente consegue, a partir do momento que algo mudou, a gente fornecer informação para o sistema de forma proativa. Tá? Não precisamos ficar o tempo todo sendo apenas consumido, não. Apenas mudou nosso estoque, a gente notifica que nosso estoque mudou para quem interessar. E aí entra toda uma estratégia de eventos, por exemplo, que a gente disponibiliza, que aí cai também muito parecido com o do API. Não mudou uma tabela que a gente simplesmente já notifica. Não, a gente agrega muitas vezes o evento. Então, o estoque tem envolvido, sei lá, aí nesse caso 30, 40 tabelas, a gente entende o que realmente aconteceu no estoque, agrega todos os eventos e posta apenas uma vez. Mas a estratégia de CDC, que acaba sendo essa parte Change Data Capture, é algo também que foi muito acertado e isso alivia muito o consumo, o overhead nos nossos sistemas, tá? Porque a gente passa a ser proativo nesse ponto e a gente passa a controlar. De repente, se o sistema está com algum problema, se está começando a ficar pesado, a gente pode estabelecer a estratégia de, vamos segurar um pouquinho esses eventos, a gente envia quando acabar de passar um fluxo mais forte aqui. Ao contrário do que a gente não consegue controlar quando outros sistemas precisam consumir a gente não tem esse controle. Existem mecanismos, mas a gente não passa a ter o controle disso. Com a plataforma que a gente tem criado, essas são algumas. Esse aqui eu acho que é mais informativo, esse slide. Eu vou trazer um próximo que deixa um pouco mais claro uma parte disso, mas essas são o tipo de arquiteturas que nós já temos utilizado, principalmente as duas primeiras, de Event Driven e a parte de microserviços. São duas arquiteturas que a gente permite que hoje os nossos serviços, os nossos sistemas utilizem, tá? Então, é mais um slide informativo para vocês entenderem qual o tipo de arquitetura que nós temos utilizado no nosso dia a dia. Hoje, para vocês terem uma ideia, fora do SAP Gaps que a gente desenvolveu, hoje já passam aí de 400 microserviços que a gente está falando. Só para vocês terem ideia do tamanho como a gente já nasce com a Aurora aí. Isso daqui, por exemplo, para muitos pode ser que o SAP, sendo uma plataforma de desenvolvimento, é muito perigoso a gente se sentir tentado em desenvolver dentro dele, porque de fato é uma mãe o SAP pelo fato de dar um monte de coisas para a gente. Mas, trazendo o ponto que o Bruno trouxe, quando você passa a desenvolver dentro de uma plataforma que já é um monolito, você vai piorar o time to market, porque você sabe que se você quebrar esse monolito em qualquer aspecto, você possivelmente vai quebrar ele inteiro, tá? E esse daqui é o tipo de arquitetura que acontece o tempo todo nos nossos sistemas. Isso daqui, há 10 anos atrás, por exemplo, estaria todo dentro do SAP. Ficou mais complexo? Não, a gente só está revelando a complexidade que sempre existiu no final. Tá, então, quando a gente precisa fazer algo disso, não é a tecnologia pela tecnologia, mas é porque o business precisa disso o mais rápido possível e que a gente entregue isso com uma melhor coesão, com a melhor confiabilidade. Tá? Então, esse daqui é só um exemplo de uma das arquiteturas que a gente tem e isso acaba sendo o nosso dia a dia. Confiabilidade. Tá? Esse é um outro tema que eu gosto de trazer, basicamente um dos últimos slides, porque com o que a gente está trazendo, a gente nunca pode esquecer que a gente não está fazendo tecnologia por vaidade, tecnologia por tecnologia. A gente está fazendo isso pelo nosso cliente, tá? Pelo nosso consumidor. É por isso que nós estamos fazendo isso daqui. E trabalhar com arquiteturas como de microserviço, de eventos, isso exige confiabilidade, tá? Então, algo que a gente recomenda muito para os nossos parceiros hoje, pessoas que trabalham com a gente ou que faz benchmark, é invistam nessa parte para poder garantir que sua aplicação é confiável. Não é utilizar uma arquitetura XPTO que vai tornar a sua arquitetura confiável, não. É monitorar, é observar. Tá? Isso vai tornar a sua arquitetura confiável, isso vai diminuir riscos, é isso que vai trazer um melhor custo para o seu time, é isso que vai trazer estabilidade para o seu sistema. Então, aqui a gente traz, nesse slide, por exemplo, aqui do lado, para quem está acho que na remota, no lado esquerdo, para nós aqui do lado direito, a parte de métricas que nós utilizamos, como que nós fazemos isso, tá? A gente é baseado no Valet, que a gente está começando isso.
E a gente trabalha muito com estratégia de SLOs e SLIs aqui para os nossos serviços. E aqui mais uma curiosidade sobre o nosso stack também. As tecnologias que nós utilizamos, e aqui acho que é bastante interessante, por mais que seja um projeto de SAP, muitas vezes, mas vai muito além disso, para a gente poder construir a plataforma que nós construímos até aqui, tem todas essas tecnologias envolvidas. Então, vocês percebam, Azure é uma das tecnologias, vocês vão reparar, da maioria dos logos aqui, quem for reconhecendo, a maioria dos serviços que nós utilizamos hoje é Azure. Eu diria que 80% do stack é voltado para Azure, tá? Mas a gente tem aqui também coisas como SUSE, como parceira para a gente também, que a gente usa bastante. Toda a parte de automação com Terraform e Puppet. A gente utiliza muito estratégia container, então Docker para a gente foi a chave para poder conseguir alcançar o que nós estamos fazendo, deploys muito rápidos e conseguir colocar as coisas no ar muito mais fácil, inclusive para o ambiente do desenvolvedor. Hoje facilita muito o desenvolvedor começar a trabalhar com a gente, porque o onboarding dele com tecnologias como essa daqui, que a gente acaba conseguindo provisionar de forma muito mais fácil, fica muito mais rápido também, muito mais simples do que era antes, por exemplo, para ter um acesso até dentro de um SAP e começar a trabalhar. Tá? Por mais que a SAP desse tudo, hoje o onboard acaba sendo até mais fácil do que era antes. Algumas coisas mais. Linguagem de programação que nós trabalhamos, o nosso back-end hoje é todo JavaScript, a gente utiliza muito Node.js. Para poder manter a governança, a gente utiliza muito TypeScript com Nest.js, então essa foi uma estratégia para não perder o controle, porque a gente sabe que a gente está trabalhando com uma linguagem que não é compilada, existe todo o risco de segurança, e falando de segurança aqui, a gente trabalha com Snyk, Checkmarks, Apiro, a gente tem várias ferramentas também, então o nosso CI/CD é bastante robusto, bastante complexo, tá? E eu acho que é isso por hora, tá dando mais ou menos o tempo aqui. Não sei se tem perguntas. Não consegue fazer projetos de data science que resolvam problemas simples, né? Mas eu só queria saber qual é o perfil das pessoas que pararam de comprar minha cerveja para poder fazer alguma coisa. Agora foi. Boa, gente, obrigado, tá? Obrigado pelo compartilhar esse momento aqui com a gente. Pessoal que está disponível, está aqui no nosso espaço, pessoal que está em casa, para mandar aqui uma pergunta para o pessoal, só escanear nosso QR Code e localiza lá Mezanino e enviar sua pergunta, que a gente ainda tem um tempinho aqui com os meninos. E eu vou aproveitar e puxar mais um gancho, que a gente está falando bastante aqui de transformação e de desafios. Quando a gente coloca na ponta do lápis, qual que foi o maior desafio nesse processo todo? O que vocês podem trazer aí para o pessoal? Comunicação. Eu diria, a parte realmente você conseguir se comunicar e você conseguir colocar todo mundo na mesma página. O Bruno falou, são mais de 600 pessoas. Quando a gente envolve todo mundo, tranquilamente passa de 1000 pessoas. Acredito que comunicação e trazer todo mundo, engajar todo mundo, esse foi o maior desafio para a gente. Eu vou trazer um desafio a mais. Eu acho que é um desafio comum hoje para todo mundo, mas é a gente trazer gente boa com o nosso perfil, com a nossa dinâmica e formar em algumas dessas tecnologias. Tem muitas tecnologias dessas que hoje são de mercado, mas tem outras que não são tão comuns no Brasil. Vou dizer o próprio SAP, tá? Então, a forma como o conhecimento de SAP existe, são pessoas raras como o Eric, tem algumas pessoas no time dele, algumas pessoas que eu estou vendo aqui, que tem essa combinação de conhecer uma ferramenta ABAP, uma ferramenta como SAP, mas também entender de um mundo digital e conseguir fazer essa visão integrada entre diferentes soluções. Então a gente acaba achando expert numa solução, mas nunca uma pessoa que consiga ter essa visão mais ampla. Então, 600 pessoas, quase 1000, como a gente falou, a gente tem 300, 400 desenvolvedores, temos pessoas funcionais, especialistas de negócio, que tem que entender um pouco de solução em diversas áreas, em comunicação, em transformação, em tecnologia ou negócios, em controles, compliance, segurança, em todas essas áreas. É muito interessante, mas é um super desafio a gente conseguir trazer, formar pessoas que vão trabalhar com a gente e desenvolver com essa mentalidade para frente aí. Sem perder a nossa essência, a nossa cultura, né? Porque esse não é um negócio que é um given normalmente. A nossa cultura é diferente e não é sempre que a gente consegue trazer pessoas ou as pessoas entendem realmente como a gente quer trabalhar. Muito bem. E para finalizar, lições aprendidas. O que a gente sai daqui levando para casa de conhecimento, recapitulando tudo que a gente conversou aqui, o que o pessoal não pode deixar passar em branco? Não, eu acho que, vou falar duas grandes coisas, mas que voltam para o mesmo lugar, a gente não desistir
de algumas premissas que a gente coloca. Então, algumas como valor, a gente sempre tem tendência a voltar para aquela tecnologia, pela tecnologia, como o Eric comentou, então sempre voltar para onde está o valor. Isso parece meio óbvio quando a gente começa, mas no dia a dia a gente percebe como isso é importante. Algumas premissas que a gente não pode abrir valor, por exemplo, a agilidade. Então, quando você, no mundo e no Brasil também, quando você fala de um projeto SAP, isso parece que não conversa com agilidade. Então, você tem que ficar o tempo inteiro voltando para cima de agilidade. A gente não pode abrir mão disso, de alguns conceitos básicos que vão contra a experiência das pessoas. E eu falo muito que a experiência das pessoas, eu mesmo tenho muita experiência em implantações de SAP em diversos países, e eu posso dizer que a gente tem tendência a cometer os mesmos erros. E volta sempre a dizer, não, mas é assim que se faz, mas a gente leva sempre aos mesmos erros. Então a gente tem que estar todo dia voltando e falando, não, isso aqui a gente sabe que não dá certo, portanto a gente tem que fazer diferente. O diferente que existe hoje no mercado envolve agilidade, envolve formas diferentes de atuar e pensar fora da caixa, para que a gente não volte para os mesmos erros. Então, um aprendizado é não abrir mão. A gente trabalhou com vários parceiros e muitos parceiros vão voltar com isso, mas se eu pudesse, eu não abriria a mão de algumas premissas que a gente fez só porque um parceiro não sabe fazer. Eu insistiria e voltaria atrás para dizer, é assim que a gente vai fazer, seja em termos de arquitetura ou metodologia. Aí eu vou dizer diretamente da minha área, compartilhar. Eventos como esse daqui são extremamente importantes e mostra que a gente simplesmente tentar esconder o que nós estamos fazendo, a gente acaba se isolando do resto do mundo. E no mundo que está extremamente globalizado, tecnologia sempre foi muito global, compartilhar e você poder trocar ideia com outros players que estão fazendo coisas tão grandes é extremamente importante. A gente não pode esquecer, a gente está fazendo o maior projeto SAP do mundo tranquilamente, entendeu? Então a gente precisa de toda ajuda e todo feedback que a gente possa ter. Então benchmark, então compartilhar, eu acredito que foi uma das coisas que fez a gente chegar aqui, de certa forma, porque foi troca de informação com várias outras empresas e outros profissionais que nos colocam onde que a gente está e está tendo o sucesso que nós estamos tendo. Perfeito, gente, muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada ao pessoal que nos acompanhou aqui presencialmente. Vou deixar os minutinhos aí para vocês se despedirem. Não, é isso, de novo, obrigado aí para tô vendo meus parceiros aí de Operations, os parceiros os nossos colegas de outras empresas. Tenho certeza que em casa tem nossos colegas ali de Campinas e globais acompanhando a gente aqui, então obrigado. Como eu digo, tem muita gente trabalhando direto com a gente, mas tem muita gente também, além disso, suportando a gente e ajudando muito, trabalhando dia a dia com a gente. Obrigado, pessoal. Também só quero agradecer, pessoal. Muito obrigado a todos que estão aqui, muito obrigado para todo mundo que acompanhou e que nos ajuda e nos suporta, tá bom? Mas obrigado. Obrigado para o Fabrício, para a Nauana, para a Luana, para a Nath, toda a cima aqui que ajudou a gente a organizar isso também. Muito bom, né, pessoal? Como a gente estava falando desde o início da nossa programação, o mezanino tá incrível. Daqui a pouquinho a gente começa mais um Papo Botec. Vamos aí falar de Indústria 4.0. Você que tá afim de acompanhar esse papo, fica aqui com a gente. A gente vai fazer um intervalinho rapidinho, em 5 minutos a gente está de volta, tá bom? Eu espero vocês.